Muito bem, nós vamos falar agora sobre o Janeiro Branco, sobre qualidade de vida, saúde mental. Nós estamos aqui recebendo a Laís Gênova, a psicóloga, que está aqui conosco para falar sobre esse assunto e para trazer aí algumas informações importantes para a gente. Laís, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Wesley. O prazer é meu poder estar aqui com vocês, contribuindo com assuntos relevantes, principalmente falando sobre o Janeiro Branco. Para a gente entender, Janeiro Branco, temos várias cores, a gente sempre aborda isso aqui no nosso programa com os profissionais. Para muita gente é algo novo porque a gente é muito alusivo ao Outubro Rosa e Novembro Azul, mas todos os meses nós temos algumas bandeiras e essa é uma delas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Janeiro Branco nada mais é do que uma campanha que foi criada por um grupo de psicólogos lá na Uberlândia, em 2014. Então, realmente, é muito novo, começou em 2014 e o intuito foi qual? Que quando você começa o ano, você começa a elaborar estratégias novas de vida, novas metas, reavaliar aquilo que não está fazendo bem na sua vida. Então, o Janeiro Branco ele veio com essa proposta de você reavaliar a sua vida, principalmente se tratando de saúde mental, e poder estipular possíveis mudanças para essa melhoria. Então, por isso que Janeiro Branco, imaginando que fosse uma folha em branco, que você vai escrever essas propostas, Então, essa foi a ideia desses psicólogos lá em Uberlândia, em 2014, que deu início em 2014. É importante as pessoas colocar no papel os sonhos que vai traçar, normalmente isso é feito ou em dezembro ou em janeiro, visando o 2022 no nosso caso. Isso é importante. Como que deve ser feito? Ou às vezes as pessoas também colocam sonhos demais e se frustram quando chegam no final do ano. Existe algumas dicas para as pessoas fazerem, para quem nunca fez ou para quem já fez e parou porque não deu certo? Isso, não só as expectativas, os novos planos, como também aquilo que não está te fazendo bem. Então, por exemplo, um exemplo muito prático, a pessoa que fuma, ela quer deixar o cigarro. Então, olha, para 2022 eu quero deixar o cigarro. Então, você vai colocar ali no papel, Uma das minhas metas é deixar o cigarro. E aí você vai organizar estratégias para que você consiga alcançar. Como? Eu vou precisar procurar profissionais para que eu precise organizar essa rotina e colocar em prática. Assim como também, olha, esses últimos anos eles foram difíceis, então eu gostaria que o meu 2022 fosse um pouco mais leve, fosse mais tranquilo, eu pudesse alcançar atividades físicas que pudessem proporcionar prazer, eu quero mudar a minha alimentação, a minha qualidade de vida, não só as expectativas, como também tudo aquilo que você não está feliz, que você vem fazendo e que você pode mudar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, como você mesmo disse, Por quê? O que acontece? A pessoa, quando ela coloca uma lista muito grande, com expectativas muito altas, a tendência é se frustrar muito. Porque a gente precisa começar um passo de cada vez. Encher uma lista de estratégias e possibilidades é também se frustrar muito. Então, assim, para quem está começando, vai começar 2022, a nossa orientação é que você faça dicas metas a curto prazo. Então, a dica é essa, metas a curto prazo. E vai devagar, conforme você for alcançando, você vai aumentando isso, você vai direcionando. Eu quero fazer atividade física. Pronto, A pessoa é sedentária, ela vai querer correr todo dia. Então, assim, não é assim que funciona. Não vai dar certo. Você tem que buscar orientação profissional que entenda sobre o assunto, e começar gradativamente. É uma caminhada, 1, 2 vezes por semana, depois você aumenta o tempo, você aumenta a distância, Eu não sou profissional, da área de educação física, por isso que eu estou falando, procure um profissional, mas são exemplos que a gente vê nitidamente na clínica. A pessoa sedentária, ela fala assim, semana que vem eu vou começar a correr, todos os dias, 1 hora por dia. Ou seja, ela não vai chegar no 3º dia e ela vai abandonar. Então, tem que ser funcional todas essas estratégias. Normalmente as pessoas elas colocam no papel muito mais aquelas questões materiais. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Nesse caso que a gente está falando aqui, de Janeiro Branco, são expectativas de qualidade de vida, saúde mental, de você poder diminuir a ansiedade, a depressão, ou elementos que possam fazer com isso, que isso aconteça. E entrando numa outra pergunta, Laís, a gente entra na questão das emoções, de você poder dividir isso com as pessoas, seja com o esposo ou com os filhos. Existe essa dificuldade de se expor e como que a gente consegue fazer isso para melhorar justamente essa qualidade de vida?
As pessoas, elas não conseguem falar sobre suas emoções, por mais que ainda digam, né, olha, é muito divulgado, né, vamos falar sobre as emoções, os sentimentos. A gente sabe o quanto é difícil falar sobre isso, para aqueles que conseguem identificar. Imagina para aqueles que eles acham que está tudo bem, né, todo mundo ao redor está vendo que a pessoa está triste, está nervosa, está tendo prejuízos na vida profissional, pessoal, mas ela não aceita, né, porque tem pessoas que não aceitam mesmo, né, e está tudo bem, porque cada um tem um tempo para administrar essas emoções, mas a gente precisa prestar atenção e orientar essa pessoa para que ela busque ajuda. E falar sempre vai ser uma possibilidade muito melhor. Então, olha, realmente, eu acho que nesse momento eu não estou bem, eu vejo que eu venho um pouco mais triste, eu vejo que caiu meu rendimento no estudo ou no trabalho, eu percebo que eu ganhei um pouco mais de peso, eu perdi peso, estou mais sonolento, não estou conseguindo dormir. Então, são situações específicas que já falam muito sobre a pessoa. E aí ela precisa prestar atenção, assim como a gente disse das metas, mudanças comportamentais, principalmente falando que a gente veio, se assim a gente pode colocar um pós-pandemia, né? E a pandemia, ela provocou desregulação nessas emoções todas. Então, as pessoas começaram a apresentar ansiedade, depressão, quem já tinha começou a intensificar. Então, agora a gente precisa voltar para esse cuidado mais do que nunca, para que as pessoas se recuperem, para que volte à rotina gradativamente, né? Tomando todas as medidas, né, os cuidados necessários, estabelecidos pelos órgãos responsáveis, mas a saúde mental é fundamental, né? E a gente precisa olhar para isso. A ansiedade, ela é algo que preocupa, muita gente acha que é normal. Quando que você começa a perceber que é preciso cuidar, é preciso dar algumas características que é preciso procurar ajuda? Tanto a ansiedade como a depressão, ou vamos colocar assim, tristeza, né, que a gente consegue diferenciar. Falando sobre a ansiedade, todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade. A pessoa que fala assim, eu não tenho nem um pouco de ansiedade, a gente já fica um pouco desconfiado, porque ela é inerente ao ser humano, ela é essencial para a nossa sobrevivência, para a gente iniciar qualquer atividade, até mesmo para a gente tomar cuidado. Então, quando você vai num lugar desconhecido, por exemplo, você fica um pouco ansioso, você não conhece, você tem que ver como é o lugar, você tem que entender quais pessoas estão ali, se oferece risco ou não. Então, isso é saudável para te preparar para uma possível adaptação, para conseguir, né, através da elaboração e da sua criatividade, achar soluções para tudo aquilo que dá errado, né? Agora, quando isso começa a comprometer de forma significativa a vida da pessoa, a gente precisa ficar atento. Então, pessoa, igual eu havia dito aqui, a pessoa ela começa a mudar a alimentação, né? Às vezes começa a emagrecer ou ganhar peso e não está se dando conta disso, não está fazendo nenhum esforço para isso, não é perceptível, mas a pessoa está tendo alteração do peso, alteração do sono, rendimento no trabalho. Às vezes as pessoas estão errando muito, está percebendo que os outros estão chamando muita atenção, está muito esquecido, percebe acordando várias vezes durante a noite, uma pessoa que dormia a noite toda, ou uma pessoa que tinha o sono regulado, de repente começa a dormir demais, reclama de cansaço, né, apatia, tristeza, agitação, porque a agitação, ela não aparece só na ansiedade. Às vezes tem pessoas que são ansiosas, mas elas não expressam, né, aquele padrão, né, de pessoa extremamente agitada, enquanto que tem pessoas depressivas que elas ficam agitadas também, né? Então a gente tem que diferenciar. Tristeza também, todo mundo pode ficar triste. A diferença, o que torna isso patológico, é quando compromete significativamente a vida da pessoa. A ansiedade e a depressão são bem parecidas. Como que dá para a gente diferenciar um pouco elas para as pessoas que estão em casa? A depressão, ela vai ser caracterizada, né, pela ausência daquela energia que a pessoa tinha antes. Como que funciona isso? A pessoa ela começa a perder o interesse por coisas que ela fazia antes e ela se sentia muito bem. Tanto como atividade física, sair com os amigos, né? Coisas que tinham muito prazer, um hobby que a pessoa tem. A gente percebia que aquilo ela não deixava de fazer e de repente ela abandona aquilo, então já é um ponto para a gente prestar atenção. Outra questão também é quando ela começa a se sentir mais triste, com um humor mais deprimido. E lembrando que
tem que diferenciar de situações específicas. Então, fui demitido, terminei o casamento, o namoro, perdi um ente querido, aposentei, mudei de cidade, mudei de escola. É uma grande ruptura, né? São rompimentos que vão marcar a vida da pessoa. Então, para ela elaborar isso, ela vai ficar triste. E é mais do que natural. Agora, se isso se prolonga por muito tempo, a gente precisa avaliar tanto o comprometimento quanto o período que isso está sendo estabelecido, né? As pessoas sempre perguntam, Laís, mas eu estou triste há 15 dias, porque a gente vai sempre organizando o tempo e a quantidade de sintomas para fechar se essa pessoa está num quadro ansioso, se essa pessoa está num quadro depressivo, mas não é só isso, a gente precisa avaliar como um todo. Então é importante as pessoas tomarem cuidado, porque às vezes você só está triste, enquanto que tem outros que estão depressivos, não buscam ajuda e entendem que eles só estão tristes, né? Então, por via das dúvidas, eu sempre falo, busque um profissional especializado na área de saúde mental para que ele faça essa avaliação corretamente e que você não tenha aí um diagnóstico, né, que não é avaliado de forma correta e pode evoluir, né, para uma piora. Quando você tem um marido, ou uma esposa, ou os filhos, ou até mesmo os pais que não ajudam nessa saúde mental, o que fazer? Exato. O que fazer, O que né, fazer? quanto a isso? Porque às vezes a pessoa busca um profissional, só que quando chega em casa não há o acolhimento, que eu acredito que deve ser um fator predominante. E é aí que a gente auxilia o indivíduo, né, a pessoa, a entender que é ela por ela mesma. Né? Porque se a gente for trabalhar com cada pessoa na possibilidade que o ambiente vai ajudar, vai acolher, também vai entrar nesse processo, fica complicadíssimo. Né? Porque a gente ajuda o quê? Você, por exemplo, que está passando por uma dificuldade, né? É muito mais fácil a gente organizar a sua rotina, a sua vida, as suas expectativas em como você vai lidar com isso, do que, por exemplo, esperar que um marido, a esposa, o filho, sei lá quem mais participa dessa rotina, faça isso por você. Né? Porque precisa que você esteja engajado. Eu gosto muito de dar o exemplo, falando de saúde mental principalmente, mas falando da atividade física, que eu acho que isso é muito comum. Né? Então a pessoa ela fala assim, eu vou me matricular na academia, eu vou começar a fazer caminhada. Mas eu só vou se fulano for comigo. Aí o fulano desmarca no dia, a ciclana não vai no outro, e a pessoa tá vendo. Mas eu não tenho companhia. Como que eu vou começar? Eu falei, então, mas se você for esperar todo mundo, você nunca vai fazer. Porque depende de você, bem ou mal, depende da pessoa. Buscar, por exemplo, não, estou bem. Mesmo que todo mundo fale que é frescura, que não tem nada, que isso é falta do que fazer, você, enquanto responsável pelos sintomas, precisa buscar uma orientação, uma avaliação adequada. E aí, por você mesmo, você vai entender se aquilo é ou não é patológico, como que você deve lidar com isso para você melhorar. Né? Porque, na maioria das vezes, a pessoa está passando muitas dificuldades, não é o outro que está opinando, é ela, é só você que sabe aquilo que você está sentindo. Acho que é importante essas bandeiras que são levantadas durante o ano, porque justamente a gente começa a entender e trabalhar como uma sociedade um pouco mais organizada e principalmente buscando mais saúde, porque há 20 anos atrás, você mesmo citou, né, que o Janeiro Branco começou em 2014, é algo muito recente. Então, eu acredito que as pessoas buscam mais essa qualidade. Antigamente, você falava em saúde mental, você já vinha logo na sua cabeça, é louco, tá doente, tem problemas, e não é bem assim. Lógico que é problemas, mas não é a pessoa que está louca, mas sim que precisa de ajuda. É que ainda a gente percebe que tem um preconceito muito grande em relação à saúde mental. Ainda mesmo falando assim, a gente está vivendo numa época que as pessoas divulgam, que as pessoas falam, mas não é a realidade. Porque se fosse a realidade, as pessoas buscariam ajuda. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, o programa, e uma pessoa, quando ela está com uma dor na barriga, ela vai resolver, porque está doendo, ela quer que passe aquilo. Né? Agora, quando a gente tem uma disfunção psíquica, é difícil a pessoa identificar, ela demora. Quando ela identifica, ela nega aquilo, porque ela não aceita, ela acha que não é, que vai passar. Como que eu vou marcar uma consulta? Nossa, vou num psiquiatra, num psicólogo, o que as pessoas vão pensar? E por mais que os pacientes falem assim, não, eu sei, não, tá tudo bem, todo mundo faz terapia, mas ninguém sai por aí falando. Eu falo que o pessoal, eles ostentam, né, quantos remédios eles tomam, né, eu tomo isso, eu tomo aquilo, mas quando se trata de saúde mental, todo mundo esconde o remedinho, né, não que as pessoas tenham que divulgar, mas a gente vê a diferença no comportamento, né, eu tomo remédio para isso, eu tenho dor naquilo e aquilo, mas quando se trata de saúde mental,
Não. Né? Tem né, as exceções, a gente sabe, mas infelizmente ainda é assim e é por isso, né, que esses movimentos eles têm tanta importância. O Janeiro Branco é para realmente avaliar a saúde mental de forma geral. A gente tem o Setembro Amarelo, né, da prevenção ao suicídio, e aí o Janeiro Branco ele vem para tentar englobar tudo isso, para fazer a pessoa refletir, falar, peraí, o que eu posso mudar esse ano? O que está acontecendo? Né? E como que eu posso fazer isso? E tem vários canais de ajuda, vários lugares, né? Então, é acessível para todo mundo. Então, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, Laís, então essas pessoas que, porventura, elas se encaixarem em alguma questão, alguma característica que você falou, ou até mesmo quer buscar realmente fazer um check-up da saúde mental, o mais importante é poder buscar ajuda. Exato. Percebeu que está diferente, passou uma semana, 2 semanas, independente do que tenha acontecido, não está tendo melhora, não está amenizando aquela emoção, busca um profissional, né? Busca um psicólogo, busca um psiquiatra, que esses profissionais eles vão te orientar adequadamente e falar, olha, isso daqui está dentro do esperado, isso daqui vai passar, isso daqui funciona assim, 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 ou não, olha, isso daqui vai precisar, se for um psicólogo, por exemplo, identificar, né, um quadro significativo que precisa de medicação, você também vai passar pelo psiquiatra, né, por esse manejo farmacológico. Para quê? Para que a pessoa se sinta melhor. Entenda que a terapia, né, e a consulta psiquiátrica, em nenhum momento ela vai mudar você, né, o seu jeito de ser, não vai hipnotizar ninguém, como eu já ouvi também, né, a pessoa fica consciente na consulta, ela vai continuar tendo a personalidade dela. A diferença é que, na verdade, você vai se acostumando tanto com a disfuncionalidade que você não lembra mais quem você é quando você está saudável. E com o tratamento você vai resgatando isso. Então você vai voltando a ter prazer nas atividades que você está fazendo, você vai começar a se sentir melhor, dormir melhor, regular a alimentação. Então tudo é para melhorar. Né? Por isso que a gente fala, é tratamento, então não precisa ter receio. A gente sabe que tem um ambulatório de saúde mental, tem as clínicas nas faculdades de psicologia, né? Vai em qualquer ambulatório, postinho, pede orientação se não souber onde fica. Tem os canais, né? Tem o Janeiro Branco, tem o site também, tem o site do Setembro Amarelo, a gente está em janeiro, mas a gente fala de Setembro Amarelo o mês todo. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, que pode ligar a qualquer hora, que eles estão lá para orientar. Então, tem inúmeras possibilidades, né? Só não pode ficar esperando aquele que não vai te apoiar, né? Busque por você mesmo. Não vai cair lá do céu a solução, é preciso as pessoas buscarem ajuda e, como você disse, não tem desculpa, porque eu já ouvi muitas pessoas falar, mas às vezes é caro a consulta, mas tem outros caminhos, né, que você pode buscar e dentro da saúde pública, que são falhas, a gente sabe que o setor público, mas tem. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir o atendimento. Tem todo o atendimento de psicólogo, psiquiatra, a medicação pelo SUS, tem tudo, né? Basta a pessoa procurar, né? Solicitar, entrar com pedido, ela precisa ir até lá, porque não tem como as pessoas adivinharem, não, naquela casa X tem uma pessoa que precisa. Não dá, se você não tiver alguém que olhe por você, que perceba isso, vai precisar que você mesmo, né, que busque isso, solicite, peça ajuda. Laís, eu quero aqui agradecer a sua presença no programa, desejar a você um bom 2022 de estudos, de trabalho, e quando a gente precisar, dependendo da disponibilidade, sempre vai ser muito bem-vinda aqui no programa. Obrigada, Wesley, obrigada a todos, fico à disposição para tirar dúvidas. Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.